lá, gente! A nossa aula de geografia hoje promete, hein? Você está ansioso para fazer a maquete? Eu espero você às 4h10 para a nossa aula prática, onde nós construiremos uma maquete. Nós estamos falando sobre formas de representação, por isso nós faremos uma maquete, a representação de cima para baixo. Então nós perceberemos como é a representação da nossa sala de aula, um lugar onde nós já amamos estar, né? Tão gostoso estar lá aprendendo juntos, né? Ah, não, prof, eu gosto mais daqui. Não, você gosta de estar lá junto com seus colegas também. Um lugar onde nós aprendemos juntos, onde vocês trocam ideias, informações e é muito importante para nós. Então, vamos representar este lugar aí de forma bem bonita, né? E vai ser muito divertido, tá? Eu espero você na nossa aula, tá ok? Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as imagens de satélite. Você vai ler um texto na página 132 até a página 134. Primeira coisa que você vai entender ao ler o texto. O que é imagem de satélite? Você sabe que os satélites artificiais são equipamentos que estão no espaço sideral e enviam informações úteis para o nosso dia a dia. Então eles são, antigamente, como nós vimos na aula anterior, haviam câmeras que ficavam acopladas nos aviões. E aí você sabe que o avião ele não vai a uma distância como o satélite vai, como o equipamento de satélite vai. Então, as imagens, elas têm ali uma limitação. Agora, o satélite, como ele está acima das nuvens, ele consegue captar um lugar, em uma imagem só, um lugar bem mais amplo, tá? Então, você vai perceber isso, tá? Ao observar as imagens, aqui tem algumas imagens desses equipamentos, você percebe que os satélites, eles captam informações, tiram fotos através de sensores e eles enviam essas informações para uma base que está instalada na superfície da Terra. Então existem diversos, não é só um satélite que está no espaço, existem diversos, inúmeros satélites que funcionam de um modo conjunto e enviam as informações a todo instante para as bases instaladas na superfície da Terra. Tá? Então você vai observar aqui na página 133 uma imagem, né, para você entender como são obtidas essas imagens que os satélites eles captam. Então, ainda que eles estejam, né, a longas distâncias, eles conseguem captar ali uma imagem precisa de certos lugares. Então, após o reconhecimento dessas informações, os dados são analisados e as imagens tratadas ou reagrupadas, de modo a facilitar a visualização. Então, eles captam e depois a própria tecnologia do equipamento consegue fazer com que a imagem fique clara, para que eles consigam compreender. Você vai perceber na página 134 que há algumas partes brancas. O que seriam essas partes brancas? São as nuvens. Então, os satélites eles são acima das nuvens. Então, eles, ao captar, né, uma imagem, né, uma fotografia ali, eles, em alguns casos, as nuvens também aparecem. Tá? Então, é comum ver ali nas imagens de satélite essas partes brancas. Então, as imagens de satélite são obtidas a partir de pontos mais altos. Então, como eu já disse, que as fotografias aéreas. Então, desse modo, elas podem retratar áreas maiores por meio de uma única imagem. Assim como as fotografias aéreas, as imagens de satélite também são muito utilizadas na produção de mapas. Tá? Então, você vai observar, e até aqui você tem uma pesquisa para realizar na página 135, vai buscar na internet para descobrir uma imagem de satélite que retrate o lugar onde você vive. Então, você vai procurar para tentar encontrar uma imagem de satélite, tá? E aí você vai perceber essa representação do lugar onde você está. Atualmente, as imagens de satélite têm sido utilizadas de outras formas também, sendo comum, por exemplo, encontrarmos essas imagens como base para conteúdos de livros, de revistas e de programas de televisão. Os programas que mostram, por exemplo, a previsão do tempo, que nos orientam se teremos chuva, ventos ou dias ensolarados, têm cada vez mais utilizado imagens de satélite. É importante você saber que, nesses casos, essas imagens recebem tratamento para ajudar a nossa visualização antes de serem apresentadas. Então, de repente, eles recebem ali uma imagem e elas são melhoradas, porque senão a gente vai olhar e não vai conseguir entender nada, tá?
mas você vai perceber a importância que as imagens de satélite têm para nós, né, no nosso dia a dia, né? Como é útil receber essas imagens e aí informações do espaço, né, até acerca do nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou sair, eu vou digamos que você vai viajar para algum lugar. E aí você tem que arrumar a sua mala, digamos que você vai ficar uns 15 dias. O que você olha? A previsão do tempo. Você precisa saber se vai estar frio, se vai estar calor, para você se preparar, para você levar roupa adequada. Então nós sabemos que isso é muito importante também. Então é uma das coisas que nós podemos elencar aí a respeito das imagens de satélite, tá bom? Então você vai fazer a sua pesquisa e aí você vai conseguir observar como é a imagem de satélite do lugar onde você vive e aí saber um pouquinho sobre a importância dessas imagens, tá ok? Depois você vai desenvolver as atividades, tá bom? Sobre essa unidade, formas de representação. Faz essas atividades com bastante atenção. Se for necessário, retome a leitura, retome os vídeos, tá bom? Para que você consiga lembrar aquilo que estudamos nessa unidade, tá ok? Eu te espero então daqui a pouco na nossa aula prática. Um beijo e até a próxima, até daqui a pouco, né?